Outra questão importante da gente colocar nessa videoconferência, quando tratamos sobre adaptações curriculares, é que as adaptações curriculares, elas devem ser feitas pelos professores de cada disciplina. Então, qual é a relação entre os professores das diferentes disciplinas do currículo e o professor especializado? Quem é o professor especializado? O professor especializado é aquele professor que geralmente tem um curso de pedagogia e fez cursos na área da educação especial nas diferentes deficiências. Por exemplo, um professor que fez pedagogia e um curso para trabalhar com a deficiência intelectual, por exemplo. Então, esse professor é conhecido como professor especializado. Na rede, eles trabalham nas salas de recursos. Muitos professores costumam dizer o seguinte: nós precisamos da ajuda do professor especializado. E é claro que toda ajuda do professor especializado é sempre bem-vinda. Porém, é bastante importante esclarecer que o professor especializado, ele pode até ajudar você, professor de matemática, você, professor de biologia, professor de inglês, de filosofia, professor de história e geografia, ajudar você, exemplificando, trazendo para você alguns detalhes de como você poderia ajudar seu aluno que não aprende, ajudar seu aluno com deficiência, falando, por exemplo: olha, professor, você poderia posicionar esse aluno melhor na sala de aula. Você, professor de matemática, filosofia, biologia, história, poderia trazer para o aluno que ainda não dominou todo o sistema de escrita, trazer textos com letras de forma maiúscula. Então, o professor especializado pode trazer a você, professor, detalhes e ajudas nesse sentido, sobre coisas que são possíveis de fazer para ajudar o aluno. Porém, é você, professor das diferentes disciplinas, quem conhece a estrutura da sua disciplina. Portanto, é só você que sabe quais as expectativas de aprendizagem, quais as habilidades e competências que você pode mexer ou não, quais você pode manter ou não antes de iniciar as adaptações curriculares. O professor especializado, em sua grande maioria, não tem outros cursos. Ele não fez o curso de história, ele não fez o curso de matemática, ele não fez o curso de biologia. Portanto, para esse professor, é quase impossível conhecer a estrutura das diferentes disciplinas do currículo. Então, toda ajuda do professor especializado é sempre bem-vinda, mas eles ajudarão com detalhes. Eles não poderão dizer para você: olha, diante de todas essas habilidades e competências previstas para esse bimestre, você deve tirar essas, deixar estas. Por que ele não pode fazer isso? Porque ele não conhece a estrutura das diferentes disciplinas. E você, professor de biologia, física, química, português, você conhece porque você fez o curso da sua disciplina. Professores e professoras, aproveito essa videoconferência para relembrar com vocês dois conceitos muito importantes para a educação inclusiva, que são os conceitos de cuidar e educar, que são conceitos inseparáveis, indissociáveis. E esses conceitos, eles já constam lá nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica de 2013. E essas diretrizes depois serviram de base para que as outras diretrizes da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio fossem também construídas. Então, esses dois conceitos importantíssimos já aparecem lá nas diretrizes. O que é o cuidar e o educar na escola da heterogeneidade, na escola para todos, na educação inclusiva? O cuidar, esse conceito de cuidar, ele não tem nada a ver com o sentido que às vezes a gente pensa: agora eu tenho que cuidar dos alunos no sentido de dar comida na boca, estar lá na hora do recreio, ensinar o aluno a utilizar o banheiro. Não é esse o sentido do cuidar. O cuidar significa dar atenção e respostas educativas adequadas. Cuidar significa responsabilidade e compromisso com a aprendizagem daqueles que não estão conseguindo aprender o que está sendo ensinado. Portanto, nós educadores temos também que cuidar antes de educar, ou durante o tempo em que estamos educando. E o que é o educar? O educar é preparar para a vida, fazendo com que os educandos adquiram os conhecimentos historicamente acumulados, é preparar o caminho para a humanização. Vejam bem, preparar o caminho para a humanização e preparar o caminho para a emancipação. Educar exige cuidado. Cuidar também é educar. As adaptações curriculares requerem trabalho em equipe. Portanto, os docentes organizados por disciplinas, por áreas, deverão contar com a participação e a articulação que deverá ser realizada pelo professor coordenador para que nós possamos implementar as adaptações curriculares nas escolas
escolas da diretoria de Sorocaba. É claro que nós sabemos que alguns professores já iniciaram o trabalho em adaptações curriculares, mas aqueles que estarão implementando esse trabalho precisarão trabalhar em equipe e contar com o apoio do professor coordenador. Outra questão muito importante é os registros das adaptações curriculares. Toda vez que fazemos adaptações curriculares, precisamos registrar que elas estão sendo feitas. Como podemos registrar as adaptações curriculares? Através de portfólios, de pastas, e toda vez que o professor realizar uma adaptação curricular, ele deverá também registrar no diário de classe que as adaptações curriculares foram realizadas para tais e tais alunos e destacar também os conteúdos que foram trabalhados de forma adaptada com esses mesmos alunos. Nós estamos encerrando esta videoconferência.